Vamos então encaminhar as perguntas. Nós não recebemos nenhuma, por favor. Para as duas últimas apresentações. Primeiro, Brasil. Show. Como cientista da religião, né, a gente sabe que, partindo de um teórico, a gente enquadra determinada coisa como sendo não religião. Inclusive, até a maçonaria, né, para alguns pensadores, seria uma religião. E nós temos autoras, né, Célia, que fala que nós teríamos espiritismos no Brasil. Né, essas interpretações diversas que acabaram criando linhas. Então, como cientista da religião, no teu trabalho, a gente vai partir de um referencial teórico, que seria para, quando você fala, vamos analisar as consequências, né, ou como ocorre o fenômeno espírita no movimento, como ele interpreta, como ele vê, como ele age com as suas crenças. Como a gente lida com isso quando vai fazer o trabalho? Eu vou partir de um referencial que é chamado espiritismo, que está nas obras fundamentais de Kardec, ou vou agregando coisas até chegar no que o movimento espírita, determinada casa espírita, traz como crença, traz como prática, traz como mística, traz como rito, qualquer coisa assim. Então, esse olhar eu fiquei meio assim, a hora que você falou, vamos analisar dessa maneira, como cientista da religião. Mas como? Consequência aqui ou partindo daqui e com um teórico no meio? Né? A primeira é essa pergunta. E para os dois, a gente sabe assim, tiveram vários regulamentos, né, que existiram, Kardec foi se adaptando. Queria que vocês citassem alguns exemplos de problemas que levaram a Kardec, que às vezes a gente comenta, né, ele alterou o regulamento. Né? Um exemplo prático, né, e essa evolução, porque antes da Sociedade Parisiense, Kardec já atuava na sua casa como um centro espírita. E como vocês enxergam esse período pré-Sociedade Parisiense, o que vocês definem aí? Né? Não tinha um regulamento, mas ele já devia estar pensando em alguma coisa, né? Aquela reunião familiar. É isso. Posso começar aqui? O Brasil em primeiro lugar. Tá bom. Você sabe que... Como é que você chama? Adair Júnior. Tá, ótimo. Tá, a gente já se encontrou, inclusive, remotamente. Esse negócio de remoto, a gente fica meio perdido às vezes, enquanto as pessoas falam mal do camarada e ele está ali no salão com você, né? Mas tá bom. Mas, enfim, uma das grandes dificuldades que eu senti quando eu comecei a dar os primeiros passos na ciência da religião, porque eu entrei lá empolgado como palestrante espírita, estudioso da doutrina espírita, eu achava que eu sabia que eu ia fazer lá, com a questão do agnosticismo metodológico que a ciência da religião nos apresenta, que é a questão do afastamento do nosso objeto de pesquisa. E, na verdade, nós sabemos que todo pesquisador, ele tem que, seja lá qual for a área que ele for fazer, ele tem que se afastar do seu objeto, né? O que não é uma tarefa muito simples. E, por isso, a questão do recorte ela é muito importante. Inclusive, eu tenho um artigo, né, também capítulo de um livro, que eu falo para mim, espiritismo ou kardecismo? Né, uma análise semântica, morfológica e cultural. A gente vai anotar... O que é kardecismo? Existe kardecismo? Porque para muita gente existe. O que é espiritismo? Então, é você colocar as coisas nos seus devidos lugares. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer para fazer ciência da religião em cima de uma determinada religião é estabelecer o recorte claro, seja qual for a religião, seja qual for o princípio que você está estudando, você tem que colocar ele no seu respectivo quadrado e delimitar as coisas, o escopo que você está trabalhando ali, porque senão você não tem objeto. Igual, por exemplo, eu vou... por exemplo, as afirma... Inclusive, alguém me perguntou alguma coisa aqui hoje, eu falei, falando da Stoll, Sandra Jaqueline Stoll, né, e do próprio Leugoi. Eles assumem algumas coisas para o espiritismo, e aí, particularmente o Leugoi, para mim, eu vou ver qual que foi a base da tese doutoral dele,
né? Nós temos um universo de 15 mil casas espíritas e ele pegou 3 casas espíritas no sul do país para poder fazer uma coisa que ele generaliza para o país inteiro, para o movimento espírita todo. Assim como eu não posso generalizar o movimento espírita em Minas Gerais, que é extremamente influenciado por Chico Xavier, que se você chegar lá, viu, Alexandre, você está aqui em Minas Gerais, cuidado na esquina, porque você falou mal do André Luiz. Você entendeu? Mas é porque nós temos uma tendência de ser passionais. Então, eu acho que, respondendo objetivamente sua pesquisa, sua pergunta é definir claramente espiritismo. Quando eu estou estudando espiritismo, Kardec, codificação kardeciana ou kardeciana, como eu prefiro dizer. Inclusive, o professor Araújo também usa essa kardeciana como referência, né, para falar da obra que Kardec fez. E quando você vai tratar de obra subsidiária, ou igual tem uma aluna de mestrado no programa lá, que ela está estudando a Joana de Ângeles no que diz respeito aos aspectos psicológicos, né? A primeira pergunta que eu fiz para ela foi: você está fazendo espiritismo ou você está estudando Joana de Ângeles? É recortar o objeto. E a partir do momento que você... Aí você vai ver, espiritismo ou não espiritismo? É umbanda, são espiritismos, são espiritualismos, está dentro da definição, não está? O que não significa que você não pode que eu não possa estudar e comparar essas coisas de forma isenta e bem pé no chão. Obrigado. Vamos nós, sou eu, né? Tá. Então é o seguinte, Adair, essa questão, a sua pergunta que você fez foi muito interessante. Não combinamos, não. Inclusive, eu vou pegar ele depois ali na esquina, que foi uma pergunta difícil. Não me preparei. Não, brincadeiras à parte. Qual é a questão? Você colocou uma coisa muito, muito interessante no processo, que é, inicialmente, como é que todo mundo tratava o espiritismo? Você tinha uns médiuns, iam na casa das pessoas, aquela pessoa que reunia, criava aquele grupo, e se você era amigo do cara do grupo ou tinha alguém, você conseguia entrar. Então, o processo de entrada na instituição dependia de você ter um contato, um canal, uma amizade ou alguém para te introduzir no grupo. Ao mesmo tempo, o processo de admissão era baseado em quê? Em quem recebia você dizer, ok, pode entrar. Talvez alguém dissesse, você não, mas não é o comum, né? Se você convida alguém, é amigo do amigo, daqui a pouco você está lá no grupo. Quando Kardec resolveu que ia se organizar, ele primeiro escreveu um livro todo baseado na estrutura antiga, né? A estrutura de grupos familiares, que ele não só frequentou o da Budan, como ele frequentou outros grupos familiares também. A partir do momento em que ele resolveu fazer na casa dele, ele percebeu a necessidade de institucionalizar. Então, ele formalizou o processo que gera um efeito positivo, que é o de despersonalização do processo. Ou seja, ao mesmo tempo que você dá oportunidade a todo mundo que deseja entrar, seguindo as regras do que está lá no estatuto, entrar, você sabe também a regra do jogo. Porque quando você pega um estatuto, você entra numa instituição, o ideal, quando você entra numa instituição, principalmente de pesquisa e estudo, é entender o que é que eles estão pesquisando, qual é o objetivo, como é que eles funcionam, o que é que eles aceitam, tudo, digamos assim, às claras. Ao mesmo tempo, você perguntou de problema. O que é que aconteceu como resultado prático? Por outro lado, na época, empresas familiares, a instituição familiar é uma coisa muito comum. Então, há uma mistura. Eu vou trazer um elemento, um detalhe, mas que, quando a gente percebeu, a gente ficou, meu Deus, se fosse hoje, teria dado problema. Kardec cuidava da Revista Espírita, Kardec cuidava da Sociedade Parisiense, Kardec escrevia os livros, tudo acontecendo ao mesmo tempo. De repente, ele colocou no estatuto, e depois ele tirou, não foi? Sobre a Revista Espírita. Que ele poderia usar a Revista Espírita, que era uma instituição, para informações específicas da sociedade. Ou seja, a sociedade passou a ter o uso
do conteúdo da Revista Espírita e vice-versa. A Revista Espírita poderia divulgar informações da sociedade. Se hoje fosse, você olharia um CNPJ se miscuindo e tomando conta do outro CNPJ. Na época, a coisa era familiar, então essa permissividade organizacional foi uma das coisas que a gente percebeu, que por mais que ele institucionalizasse, antigamente a cultura do processo era um pouco mais pessoal, o que não impediu, por exemplo, ele chamar a senhora Kazemaju e dizer, olha, melhor você procurar um outro lugar para você ficar, vou pedir para você sair. E aí vou aproveitar, eu sou a garota propaganda das coisas. Se vocês não leram Espírito sobre Investigação, resgatando parte da história, é o livro do Carlos Sete, que conta a história da senhora Kazemaju sendo expulsa da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Concordo com a resposta dela. Mas há um fato interessante que nós espíritas temos que estar atentos. Por exemplo, nos direitos autorais das comunicações. Não se sabemos se é por conta do problema que deu com... Como é o nome dela, que mudou tanto, né? Jafé. Kardec introduziu, e nós que estudamos a parte de administração é importantíssima, 5 fatos que hoje as grandes empresas trabalham. Primeiro, você entra na grande empresa, você assina lá. Qualquer produção intelectual é da empresa. Kardec colocou isso lá. Representar a empresa... Se você fazer uma publicação, tem que submeter lá à sociedade. Se ele não aprovar, você tinha que dizer que não era membro da sociedade. E outras coisas, né? Então, ele se acercou de coisas importantes dentro do que é hoje produzido, porque as comunicações eram de propriedade da sociedade. E aí vemos todo o processo que depois, lá no final, Kardec doando as obras de direitos autorais àquela sociedade, que depois a história foi outra. Isso é um ponto importante. Está lá no artigo, leiam, viu? Está perto de almoçar, viu? Quem levantou a mão, já, né? É verdade. A senhora Rouet foi para fora. Eu gosto que aqui a gente corrige ao vivo. O que significa o seguinte, leiam o livro para poder me corrigir na próxima. Em primeiro lugar, parabéns para os dois, né, pelo trabalho dos dois grupos. Os dois apresentantes, 3, né? Na verdade. A minha pergunta em particular é mais para o Brasil, mas depois vocês, claro, podem comentar. Eu me deleitei muito aqui. A gente sempre tem coisa para descobrir nas obras de Kardec, né? Impressionante, a gente acha que já leu tudo e nunca vê os detalhes, né? Mas eu queria perguntar, no caso do trabalho do Brasil, o seguinte... A questão de ser ou não ser religião, que está por trás da questão da conceituação, né, que você trouxe uma conceituação dentro das ciências da religião, mostrando que a ideia da religião hoje é mais ampla do que era na época de Kardec. Na época de Kardec, daquilo que a gente vê, por exemplo, na Revista Espírita, Kardec, em vários artigos da Revista Espírita, refuta a ideia de considerar o espiritismo como religião, não é? Até que, em 1868, naquele famoso artigo lá de dezembro de 1868, ele vai dizer, respondendo às questões das pessoas, né? Por que até então, né? Ele diz, porque até então eu tenho dito que o espiritismo, tenho dito que o espiritismo não é religião. Então, independente de ser ou não religião, aqui não é essa a minha questão, a preocupação de Kardec estava nessa questão. Por que tenho dito? A preocupação de Kardec estava em como ele divulgava a doutrina para as pessoas que iam receber aquela ideia. Era a preocupação de que efeito assumir certas conceituações iria ter no público que não participou da discussão, não é? Iria ter sobre a doutrina. Então, ele considerou naquele momento, e reforçou, né, naquele momento, que divulgar o espiritismo como uma religião iria trazer mais problemas pelo modo como as pessoas entendiam o que era religião, não é? Porque o espiritismo não era dono do conceito de religião. As pessoas tinham, popularmente, a visão de religião. Então, você dizer o espiritismo, que é uma coisa nova, é uma religião ou não é, você está associando com um conceito que não foi criado
pelo espiritismo. E as pessoas iam deduzir o que elas conheciam. Não é? Então, ele tinha essa preocupação. E aí, para o grupo que ele estava falando, ele falou, olha, do ponto de vista filosófico, nós podemos até entender isso, tal, mas isso é para o petit comité, né? Do ponto de vista filosófico, não era para a divulgação pública. Então, a minha questão, trazendo para aquilo que você trouxe, não seria a mesma coisa hoje? Quer dizer, a ideia de que você trouxe, que é o conceito de religião hoje se ampliou, essa ideia é do domínio de um petit comité. É de alguém que estuda do ponto de vista filosófico das ciências da religião, essa evolução, claro, que houve do conceito de religião. Mas será que, do ponto de vista popular, a população, de um modo geral, que não estuda as ciências da religião, entende religião de uma maneira diferente, ou ela continua vendo religião como algo que tem a ver com dogmas, com sacerdotes, com igrejas? Porque, se continua, talvez a preocupação de divulgar o espiritismo como religião ainda seja exatamente a mesma, não é? Então, primeiramente, eu acho que é claro, fica claro para Kardec que ele fazia uma abordagem filosófica. Tanto é que a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos não é teológica, porque quando ele não pergunta quem é Deus, ele pergunta o que é Deus, que é uma pergunta, a gente pode até dizer que seria aristotélica essa pergunta, de fundamento aristotélico. Então, ele faz uma pergunta de ordem filosófica e desenvolve todo o seu trabalho no campo filosófico, só que ele percebe que o espiritismo começa a transbordar, vamos dizer, no decorrer do seu crescimento, e quando ele chega lá, quando ele faz essa resposta, quando ele fala, gente, filosoficamente falando, ela é uma religião, sim, senhores, ele fala, né? E ele faz e fala isso por quê? Porque ele percebe que o conceito de religião já não está mais abarcando, mas principalmente ele tinha a ideia de que nós não vamos ser mais uma religião, nós vamos ser um complemento à religião, que talvez ele tivesse a visão de talvez lá de São Tomás de Aquino, de Santo Agostinho, de que ao estudar a filosofia você poderia acrescentar conceitos numa religião e fazer com que ela pensasse diferente. Talvez na cabeça dele, aí é uma elucubração que eu estou fazendo aqui, né? Podia ser que ele pensasse, não, ao colocar essas respostas, eles vão empilhar isso por cima desse conceito e a gente não precisa entrar em conflito. O problema é que o conflito iniciou-se logo de cara, tentou-se abafar o que se tinha que falar, né? O espiritismo... e aí a gente vai... Eu estou com um artigo para sair também falando sobre isso, que no Brasil ele prospera porque abraça o aspecto religioso. Na França, ele praticamente morre porque abraça o aspecto científico. Por que isso? Entendeu? Aí a gente vai estudar a questão da ambiência local, né? Aí fazendo análises de outra religião, por exemplo, a ayahuasca no norte virou Santo Daime. A ayahuasca nos países latinos é só o consumo do chá para ficar doidão, em outras palavras. Mas aqui tomou características religiosas. Será que não tem razões que permeiam esse inconsciente sobre a religiosidade no Brasil, que favorece o desenvolvimento disso? Então, isso se desenvolveu dessa forma, assim. E eu só queria fazer uma correção, talvez, porque a minha fala pode ter dado esse entendimento de que eu me posiciono como cientista da religião para analisar esses fatos. Mas o cientista da religião, ele faz, não é só para os cientistas da religião, ele faz para que as pessoas todas das religiões e de outras religiões também possam ler, analisar e raciocinar naquele sentido. Então, eu acho que sim, nós podemos ampliar essa discussão de uma forma maior, até para poder verificar. Eu tenho vontade, embora seja muito difícil começar a tocar nesse assunto, de escrever alguma coisa assim. A gente tem um espiritismo ou vários espiritismos? Isso é um negócio complicado. Tá bom? Deixa eu cortar aqui, senão eu apanho. Tá bom, gente? Oi.
Kátia Penteado, sou de São Paulo, sou do CDPE. Então, na verdade, não é... Sim. Gosto demais do regulamento da Sociedade Parisiense. E tem algumas coisas que eu vejo hoje no movimento espírita que me incomodam muito, porque fogem daquilo que Kardec preconiza. Primeiro, no sentido de comunicação entre as diversas casas, entre as diversas instituições, e isso ele deixa claro o tempo todo, né? Tudo surge dessa forma. E hoje nós vemos muitos espíritas, principalmente depois que ganham algum sucesso ou notoriedade, fazerem voo solo, mas utilizarem a estrutura espírita para vender livro, o que é, para mim, completamente incongruente, porque eu usufruo do movimento, mas falo mal dele e não contribuo, né? E isso, para mim, é uma das coisas menos coerentes com Kardec que pode ter, né? E, além disso, nós vemos, né, vocês comentaram aí do quanto ele tira a personalização, e nós ainda vivemos num meio em que a personalização está crescente. E o que eu acho que aumenta o aspecto religioso, porque eu sou devota de tal médium, né? Vira um processo de devoção. Então, eu tenho defendido muito, e sei que vocês também têm um pouco essa linha, de que a gente precisa recuperar Kardec, né? A gente precisa recuperar o espiritismo, porque do jeito que ele está caminhando, ele não é mais espiritismo hoje, ele é qualquer coisa, né? Essa era só uma consideração. Desculpa. Muito obrigado. Vou considerar que foi só um comentário mesmo, porque nós chegamos ao nosso limite. E o almoço é um momento importante de confraternização também, não só de nutrição. Eu vou recomendar a vocês as ruas Brás Bernardino, Santa Rita, Batista de Oliveira, tem múltiplos restaurantes. Nós não temos restaurantes muito grandes nessa área, de modo que provavelmente os grupos vão ter que ser reduzidos. Tem uma opção vegetariana também, que é o restaurante chinês Tongshan, um pouquinho acima, na Avenida Itamar Franco. Só para vocês terem essa noção, com certeza aí no aplicativo dá para encontrar também outras opções. Até 2 horas, muito obrigado.